Boa noite. Boa noite. Boa noite. Pois é, o ciclo chama-se Juventude no Cinema Brasileiro nos anos 60 e 70. Eu coloquei 60, mas ele é mais anos 70. É que é uma passagem, né? O cinema dos anos 70 ele está contaminado com os anos 60. Então, eu dei uma forçada, né? Mas é mais anos 70, digamos assim. A não ser o Domingos de Oliveira, que é de 66, que é de Todas as Mulheres do Mundo, que é de 66. Então esse está no clima dos anos 60. Então, mas esse ciclo, eu pensei nele da seguinte maneira. Eu achava que seria um ciclo fechado. Ledo engano. Curadoria não pode ser fechada. Curadoria tem que ser algo aberto. Né? Pô, eu pensei, esses filmes são representativos? São nada. Eles são alguns, né? Tem outros tantos que vão chegando, né? Eles são filmes muito bons, mas eu não posso dizer fechar neles, né? É impossível. O cinema brasileiro foi muito rico, né? E a juventude esteve expressa nesses filmes, de um jeito ou de outro. Então foi muito assim. Eu fechei muito rapidamente nesses filmes, mas a gente tem que começar por algo, né? Então eu comecei por aí, mas o projeto é continuar. Então o primeiro deles foi Marcelo Zona Sul, que eu pensei. Já que tem que começar, né, como diz Alice no País das Maravilhas, tem que se começar por algum começo. Então Marcelo Zona Sul ele abre a década de 70, embora ele seja de 69. Mas ele é um filme que está falando, ele incorpora muita coisa dos anos 60, incorpora o cinema novo, mas ele está discutindo outra coisa. É um vazio que ficou pós AI-5, que já não podia ser discutido da mesma maneira, né? Então o Marcelo Zona Sul, ele está mostrando um jovem de classe média baixa, mas classe média, filho de um funcionário público. Então é as aventuras dele na adolescência. Então são aventuras, né, com as contradições e as liberdades, a poesia toda que assim, tem nesse período e também os aspectos mais negativos também, né? Tudo acontece ao mesmo tempo. Nesse processo eu descobri que o Xavier de Oliveira abordou nos filmes dele a questão da juventude. Então, depois de ver esse filme, eu falei, puxa, então a curadoria tinha que ser exclusiva do Xavier de Oliveira, sabe? Entendeu? A curadoria é algo tão vivo e amplo que você tem que ir incorporando tudo, né? Então tem que ser o Xavier de Oliveira. O André, Cara e Coragem, que foi o segundo filme, que passou na terça-feira, dia 8 de março, é um jovem da classe mais baixa, que tem que sair da cidadezinha dele para ir para uma cidade grande. Resultado, é um jovem também, adolescente, que passa por outras aventuras. Ele está numa cidade estranha. O Marcelo não, o Marcelo está na cidade dele. E tem uma casa, né? O André não, ele já é um outro jovem que está numa cidade estranha e é de uma classe mais baixa. O filme que passou hoje, que é Deu Pra Ti anos 70, do Giba Assis Brasil e do Nelson Nadotti, já é de 81. É um filme filmado em Super 8, né, que é uma coisa não era comum, né?
nos anos 80 o Super 8 já estava sendo abandonado, né? Mas eles peitaram essa ideia, porque o Super 8 representava já também uma liberdade, né, que a juventude tem. Então eu imagino que eles filmaram simbolicamente. Então ele é filmado em Super 8, mas ele foi feito um longa-metragem e ele foi exibido no circuito comercial de cineclubes também, né, na época, em 81. E é um filme de uma classe média em Porto Alegre que ele está vivendo uma espécie de retrospectiva da década, de uma juventude que estava entrando nos anos 80. Né? Ao contrário dos dois filmes do Xavier de Oliveira, que eram jovens que estavam entrando na década de 70, né? Com toda aquela euforia da ditadura. Né? O terceiro filme foi esse, então, Deu Pra Ti, anos 70. O próximo filme é de um irmão do Xavier de Oliveira, do Denói de Oliveira. Denói é um egresso do grupo Opinião, do Teatro Opinião, que em 70 tinha acabado e ele teve que ir para o cinema, fazer filmes. Então ele vai produzir filmes do Xavier de Oliveira, produz Marcelo Zona Sul, produz Andréa Cara Coragem e ele vai dirigir O Amante Muito Louca, que é o quarto filme que eu escolhi para essa curadoria. Esse filme é de 73, ele tem um formato de comédia erótica, que muita gente pode confundir com Porno Chanchada na época, né? Mas aí é só apenas uma moldura, porque o filme ele retrata um jovem já um pouco mais velho, já é maduro, um jovem maduro, mas que não consegue sair de casa. Então ele está envolto na casa com todo esse problema de ter que sair, e ele é rebelde também, né? E é o próprio Esteban Necessan também que faz também esse rapaz. Né? Mas o quinto fim desse ciclo, que acaba dia 14, na terça-feira que vem, dia 15, acaba dia 15, é Todas as Mulheres do Mundo, do Domingos Oliveira. Bom, o Domingos Oliveira, ele faz um filme também que é uma comédia romântica, mas ele está abordando já um jovem mais maduro, que, sei lá, de uns 25 anos, na década de 60, que não sabe o que fazer. Ele casa, arranja uma namorada e casa, ou continua na boemia, né? É um filme que aborda um outro jovem de uma classe média também, né? De Ipanema, né? Ele é um outro tipo de mais maduro, né? É um cinema mais, do Domingos é um cinema mais que reflete o existencialismo presente na década de 60, né? Toda a revolução dos costumes ali, né? Então, nesse primeiro ciclo eu tentei abordar várias fases, digamos assim, da juventude, né? E a ideia é prosseguir com outro filme que chama Lobisomem de Copacabana, que é a história, que é um jovem mais velho ainda, que já casou e que quer continuar sendo jovem. Então a juventude é um estado de espírito. Para mim fica muito claro que é a juventude que faz o mundo girar, né? Quando você vai ficando mais maduro, não, você está dentro da roda, né? É a juventude que não está ainda assimilada por essa ela tem conflitos de gerações, né? Ela não pode ser assimilada, né? Se ela for assimilada, ele não é mais jovem.
A rebeldia é um atributo dos jovens. Significa que o velho também pode ser jovem. Isso não é uma... Se ele continuar jovem, ele vai ter que ser rebelde. Senão ele não é jovem. Não é possível existir um velho, um adulto que se diga jovem, que não seja rebelde. Isto é, temos que lutar para que sejamos jovens a vida toda, né? Acho que esse é o sentido que eu dei a esse ciclo. Na verdade é uma tese. Olhando agora, parece ser uma tese, né? É quase um ensaio. Eu montei um ensaio. Uma curadoria é uma espécie de ensaio. O que é um ensaio? São ideias que você tem e você vai desenvolver. Daí você faz uma lista de coisas. Aí eu recorro ao Humberto Eco.